Estamos ao vivo. Esperar o pessoal chegar. Oi, Thalita, boa noite. Vamos esperar um pessoal entrar. Esperar uns 2 minutinhos. Boa noite. Irmã Adriane entrou também. Boa noite, irmã. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu entrar mais algumas pessoas. Esse horário é um pouquinho difícil, né? Esse horário é um pouquinho difícil porque o pessoal tá chegando do serviço, né? A mulherada tá fazendo janta. Oi, Daia. Oi, amiga. Boa noite. E aí, como que vocês estão? Parou de chover, né, gente? Eu achei que hoje ia chover bastante, mas não choveu. Deu só uns pingos, né? Pelo menos aonde eu trabalho, né? Choveu só um pouquinho. Mas ontem choveu bastante, né? Vamos orar, né? Lá no sul tá chovendo bastante, né? Eu tenho visto alguns vídeos que, nossa, dá até medo, né? Estradas sendo destruídas, pontes. E mando um oi pra Mimi. Irmã Ângela. Oi, Mimi! A irmã Ângela também tá aqui. Glória a Deus. Então vamos orar, né, pelo nosso país. Vamos orar por Israel. Por aquele país também que está, né, atacando Israel. Porque ali há pessoas que são inocentes, né? Que não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Com essa guerra. Então vamos orar, né, por essas pessoas também. E que haja paz, né? Paz não só no Brasil, mas no mundo, né? Glória a Deus. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Depois eu vou tentar dar uma cortada nesse comecinho. Milena entrou. Boa noite, prima. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só confirma pra mim se tá dando pra ouvir bem, se tá dando pra ver bem. Que aí a gente começa. Escreve aí pra mim se tá dando pra ouvir. Irmã Cleide. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Ai, que bom. Hoje eu tô com um pedestalzinho aqui, comprei um suporte, né? A semana passada foi improvisado. Encostei o celular no notebook. E hoje eu comprei um suportezinho com uma luz aqui. Tá ficando chique o negócio. Então tá bom. Então, gente, eu vou começar, tá bom? Pra gente também não atrasar muito. Então vamos começar orando. Então, boa noite a todos. Um prazer para mim estar aqui com vocês, ministrando a palavra do Senhor, né? Que se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é ministrar, falar sobre a palavra do Senhor, né? Tirando a minha família, tirando a minha filha, né? É o que eu mais amo fazer, é ministrar a palavra do Senhor. E hoje tá muito forte o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu tinha planejado falar em um sentido, de uma forma, e quando foi ontem, né, eu me consagrando, pedindo a Deus uma palavra, confirmação, e Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Deus me deu o entendimento de que antes de sermos boas mães, nós precisamos ser curadas, ser restauradas, né? É preciso todo um trabalhar na nossa identidade, para que então a gente possa ser boas mães, bons pais, né? Tem homens assistindo aqui também,
Então, abra o seu coração, né? Porque Deus vai falar hoje em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos se você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muito temor e muito amor que eu estou aqui, Pai, diante dessas pessoas, diante do Senhor, para, meu Deus, ministrar a mensagem, Pai, que o Senhor colocou no meu coração para o coração dessas pessoas. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha tirar, meu Deus, todo o nervosismo, tudo aquilo, Senhor, que pode me impedir, Senhor, de transmitir a mensagem, meu Pai, ao coração dessas pessoas. E, meu Deus, eu também oro, Senhor, para que neste momento todas as vozes se calem. A voz da dúvida, do medo, as vozes, meu Deus, que vão tentar atrapalhar, meu Deus, essas mulheres de prestar atenção. Até mesmo, meu Pai, elas podem estar preparando a janta, lavando roupa, fazendo as tarefas de casa e me ouvindo. Mas, meu Deus, que as tarefas não, meu Deus, tire a atenção delas, Pai, da Tua palavra. Pai, tenha liberdade. Fala conosco, com cada uma de nós, com cada um de nós nessa noite, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, enquanto estamos aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, visita, Senhor, a nossa casa, visita, Senhor, a nossa família, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Maurina entrou também, eu acho que é a Maurinha, a Jo entrou, boa noite, pessoal. Deus abençoe todos vocês que estão aqui comigo e os que vão assistir depois, amém? Eu vou tentar salvar a live, colocar lá no meu canal do YouTube. E aí, se você talvez não conseguir ouvir ela inteira, você pode assistir depois e compartilhar também, se você for abençoada, amém? Gente, eu digitei várias mensagens de várias mulheres, né, da Bíblia. E eu tava pedindo a Deus, a irmã Maria Silva também, e eu tava pedindo a Deus sabedoria, assim, de qual mulher, né? Qual mulher falar. E Deus tocou no meu coração de falar sobre Sara e Agar. E eu tava na dúvida se eu falava só de uma, né? Depois eu falava da outra, mas eu tive a direção de falar das duas, porque a história das duas está interligada, né? Nós vamos então falar sobre Sara e Agar. E a história dessas duas mulheres está lá, começa lá em Gênesis 12, que quando é a primeira vez é citado o nome de Sara, né? Fala que Sara, ela na verdade se chamava Sarai, né? Talvez eu esteja pronunciando errado, então vocês me perdoem, mas a Sarai, ela era esposa de Abrão, né? E a Bíblia diz que eles estavam ali saindo do Egito e indo para Canaã. Então você vê que ela mal se casou e já teve que sair, né, da casa dos seus pais, da sua parentela. Ela teve que deixar tudo que ela conhecia, porque foi essa ordem que Deus deu para Abraão, né? Saia da tua tenda, da tua parentela. Então ele saiu, né? Ele pegou sua esposa, pegou seu sobrinho, que não era para ter levado, mas levou junto. Pegou seus bens, seus bois e saíram da terra do Egito para Canaã. Então, primeira coisa que eu quero que vocês gravam, né, aí, que Sara, ela se chamava Sarai. E o que significa Sarai? Significa princesa e mulher frágil. Então, guarda se você estiver anotando. Então, Sarai significa princesa, mulher frágil. Então, ela era uma mulher muito bonita, a Bíblia diz que ela era muito bonita, né? Então, uma coisa que eu estava reparando na Bíblia é que a Bíblia sempre fala que as mulheres eram bonitas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado como mulheres de Deus, de se arrumar, de sempre estar, né, apresentável, sempre estar bonita, né? Porque Deus nos criou com uma beleza única, né? Então nós temos que cuidar do nosso templo, da nossa imagem, porque nós refletimos a imagem do Senhor. Então Sarai, né, ainda, ela era uma mulher muito bonita, casada com Abraão, mas eles não tinham filhos. E naquela época, no Antigo Testamento, né, a mulher que não gerava filhos, ela era considerada amaldiçoada, né, era uma mulher que era mal vista pela sociedade, ela era uma mulher
que era zombada, que era humilhada, porque quando as pessoas vinham, né, uma mulher com muitos filhos, elas falavam e pensavam assim: essa mulher é agraciada, essa mulher é abençoada, essa mulher é fértil, né? Então, ter vários filhos naquela época era sinal da bênção de Deus. Mas Saraí não podia ter filhos, né? Ela não conseguia gerar. Mas um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês também é que a Bíblia em momento nenhum diz que ela era estéril. A Bíblia diz que ela não gerava. O motivo? Talvez uma incredulidade, talvez, né? Eu acredito, vamos ver mais para frente, mas que era um desejo egoísta. Por quê? Porque a Saraí, ela queria ter filhos para si mesma, para se vangloriar, para mostrar para a sociedade o quão abençoada ela era, além de ser casada com Abraão, que era um homem rico, né? Porque Abraão era um homem rico, um homem conhecido, mas ela queria ter filhos de Abraão, né? Então, eles não conseguiam gerar, eles já estavam casados há muitos anos, Abraão e Sara começando a ficar velhos, e eles não conseguiam ter filhos. Certo dia, o anjo do Senhor visita Abraão, né? Fala para ele: olha, você vai ser pai. E aí Abraão fala assim: olha, eu não sei se eu vou ser pai, porque até agora nós não conseguimos. E aí Abraão diz: olha, o meu servo Eliezer, ele vai herdar tudo que eu tenho. E Deus fala assim para ele: não, Senhor, não é o teu servo que vai herdar os seus bens, porque de ti sairá uma grande multidão. Mas passou ainda um bom tempo e nada de Abraão e de Sara ter filhos. O tempo foi passando e nada do sonho que eles tinham acontecer. E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente sonha, a gente deseja ter algo, mas demora e às vezes nem acontece. E como que nós temos reagido ao não de Deus? Como nós temos reagido ao silêncio de Deus? Porque Deus, ele dá várias respostas para nós. Ele pode dar um sim, ele pode dar um não, e ele pode ficar em silêncio. O silêncio é o espera. Se você ainda está no silêncio de Deus, você ainda pode receber a sua bênção. Você pode alcançar o teu sonho. Porque talvez nesse silêncio Deus está trabalhando no seu coração. Nesse silêncio Deus vai tirando o que precisa ser tirado, colocando o que precisa ser colocado. Mas quando Deus diz não, não tem o que fazer. Então, você vê que Sara e Abraão aqui, eles já estavam começando a ficar desesperados, porque Abraão já tinha pensado: olha, eu se eu não tiver filhos, o meu herdeiro será o meu servo. Mas Deus fala para ele: não vai ser assim. E aí a Bíblia diz que Sarai, então, tem uma grande ideia. Ela tem uma escrava chamada Agar. E naquela época era permitido, né, um homem ter várias mulheres. Então, ela tem a brilhante ideia de fazer com que a Agar se deite com Abraão, para que então dela, através de Agar, ela possa ter filhos, né? Agar, ela foi ali uma barriga de aluguel, né? E aí então Abraão se deita com Agar e ela engravida. Você vê que aqui Sara, ela agiu de forma precipitada. E aí, olhando no dicionário, a precipitação significa queda, descida rápida, brusca. Em todas as vezes que nós somos precipitados, nós estamos agindo de forma errada, nós estamos em declínio, nós estamos descendo, nós estamos perdendo o controle e a consequência é perda, a consequência é destruição, a consequência é morte muitas das vezes. Então nós temos que tomar cuidado com a precipitação.
né? Às vezes na pressa da gente querer alcançar algo da parte do Senhor, nós queremos acelerar o processo, nós queremos dar uma ajuda para Deus. Tá demorando demais, então eu vou fazer isso. Tá demorando demais, então eu vou fazer aquilo. Nós temos que entender que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E nós não temos que ter cartas da manga, plano A, plano B, plano C. Se Deus ele te deu uma promessa, um sonho, fica firme naquele sonho, naquela promessa, mesmo que demore, mesmo que leve anos. Então, se mantenha firme. Sara se precipitou e ela fez com que uma escrava se deitasse com seu marido. E desse relacionamento veio um filho, mas também veio uma confusão, um conflito na sua casa. Nós vemos então que quando Agar descobre que está grávida, ela começa a desprezar a Sara. Ela começa a humilhar a Sara, porque ela olha para si, a barriga crescendo, e ela olha para sua senhora e fala assim: eu estou gerando, e você? Ela começa então a humilhar, ela começa então a desprezar ali Sara, e Sara rebate na mesma moeda e começa a oprimir Agar, e começa então criar situações ali, e Agar ela pega e foge de casa, porque ela não aguenta a situação, ela não aguenta a perseguição. Olha só a situação, olha só o que ser precipitado causou na família de Sara. Causou uma briga, uma contenda. Ela falou para Abraão: expulsa essa mulher de casa. Abraão ficou sem saber muito o que fazer, saiu pela tangente, falou: olha, se vira, é tua escrava. E aí então, de tanto oprimir, Agar mesmo sai de casa e vai errante pelo deserto. Só que aí o anjo do Senhor encontra Agar. E eu acho lindo a partir desse momento o que acontece nessa história. O anjo do Senhor encontra Agar no meio do caminho e fala: Agar, o que você está fazendo aqui no deserto? Agar, por que você está com medo? Por que você está chorando? Aí o Senhor diz para ela: olha, você está grávida e o seu filho se chamará Ismael. E dá para ela promessas a respeito do menino, mas diz para ela: volta para casa do seu senhor, volta para casa de Sara. E aí eu fiquei pensando, por que Deus fez isso com ela? Porque vamos parar e pensar. Agar, ela era uma escrava, e escrava não tinha opinião, ela tinha que fazer o que era mandado. A sua senhora mandou ela se deitar com Abraão, ela querendo ou não teve que se deitar e engravidou. Será que ela queria essa criança? Será que ela planejou essa criança? Com certeza que não. Então veja só o sofrimento de Agar. Ela não tinha opinião, ela pode não ter querido, né, assim, não ter tido a opção de querer ter um filho com Abraão, mas ela teve que se sujeitar. Então, quando Deus fala para ela: volta para a casa da sua senhora, Deus queria ensinar uma lição para Agar: a sujeição. E muitas das vezes nós temos esse problema de nos sujeitarmos às autoridades, nos sujeitarmos a Deus. Será que se Deus falasse para você, se fosse você nessa situação, você voltaria? Ou você bateria o pé e falaria: eu não volto para aquela casa, eu já fui muito magoada, muito ofendida, eu estou grávida de um filho que eu não planejei, eu deitei com um homem que eu não queria. Será que você voltaria para aquela casa? Mas Agar, ela obedeceu ao Senhor e voltou. Aí, deixa eu virar minha página aqui. E Agar então voltou. Passado um tempo, né, o menino nasce, ele cresce, né? E passado um tempo, Deus volta a falar com Abraão. Deus volta a falar com Sara, porque
Se você reparar, há um tempo de 13 anos, um silêncio de Deus de 13 anos. E eu acho incrível que quando Deus volta a falar com Abraão, ele fala assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Abraão, você fez o que a sua esposa falou, você fez o que a sua carne desejou, você também se precipitou, mas agora, Abraão, eu estou falando com você. Anda na minha presença e ser perfeito. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez você se precipitou, você fez coisas que Deus não mandou. Querendo alcançar a promessa, querendo alcançar um status, querendo ser feliz, você fez algo sem a direção de Deus e se precipitou. O Senhor ficou por muito tempo em silêncio, mas agora Ele está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus volta a falar com Abraão depois de 13 anos. E Deus volta para falar com Abraão algo que ele já tinha dito. Ele diz, Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar. E você vai ser pai. E o teu filho se chamará Isaque. Abraão, ele olha para si e começa a rir. Ele fala assim, como? Eu já estou velho. Será que é possível um homem velho ter filhos? Gente, estão dizendo para mim que parou o vídeo. Confirma para mim, por favor. Mais alguém parou aí? Caiu, saiu, entrou de novo. Diz para mim aí no comentário, vocês estão me ouvindo? Tá normal? Tá normal? Tá normal, né? Então, Maurinha, sai e entra de novo, tá bom? Que aí, às vezes, é a sua internet que deve ter dado uma oscilada e travou. Então, tá bom, gente, vou continuar aqui. Então, Deus voltou e falou com Abraão. Falou, olha, agora você vai ser pai. E Abraão, né, ele riu e falou assim, será que vai ser possível, né? E aí Deus também visita Sara. E agora Deus faz algo magnífico. E é aqui que eu quero que você preste atenção, que é o que Deus falou comigo, que eu tinha que falar com vocês nessa noite. Em Gênesis 17, nós vemos Deus trocando o nome de Abrão para Abraão. E o nome de Sarai para Sara. Lembra que eu falei qual o significado... Perdão, gente. Qual o nome do significado de Sarai? Qual o significado do nome de Sarai? O significado era princesa, mulher frágil. Mas quando Deus visita Sarai e muda o nome dela de mulher frágil, Deus muda para mulher forte. De mulher fraca para mulher guerreira. De uma mulher que não podia gerar filhos para uma mãe de multidões. Então Deus, quando visita Sara, muda a identidade dela. E o que Deus falou comigo, que eu tinha que falar com vocês, é que antes de sermos mães, nós somos mulheres. E Deus, Ele quer tratar a nossa identidade como mulher, para que possamos ser então boas mães para os nossos filhos. Porque talvez a nossa identidade como mulher está machucada, está ferida, está em fragmentos, como eu escrevi há uns dias atrás. Dias atrás eu estava levando lixo lá na lixeira aqui do condomínio e tinha um espelho todo quebrado. E quando eu me olhei naquele espelho, eu não me via inteira como estou me vendo aqui. Eu me via em pedaços, em fragmentos.
E na hora que eu olhei aquilo, aquela imagem, o Espírito Santo falou para mim: há mulheres que se veem em fragmentos. Há mulheres que não se olham, que se olham no espelho e não se reconhecem mais. Há mulheres que se olham no espelho e já não sabem mais quem são. Elas só olham e só enxergam pedaços de si. Talvez você tenha sofrido um trauma lá na tua infância. Talvez, como Agar, você tenha sido uma pessoa, uma criança, uma menina, uma jovem, que não teve voz, que não teve escolhas. Talvez você foi até mesmo abusada. Talvez forçaram uma relação com você, ou você se forçou a uma relação. Talvez os seus pais, né, não eram bons. Talvez os seus pais viviam em conflito, né, com bebidas, com violência, com palavras de maldição. E você falou assim: quando eu achar alguém, eu vou sair de casa. E você, o primeiro homem que apareceu, você se juntou a ele. E você viveu um outro pesadelo, uma outra situação na sua vida. Talvez você seja uma Agar, uma mulher que sofreu desde a infância. Talvez você seja uma mulher que tem uma história difícil. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez você não tenha nem o nome do seu pai no seu RG. Talvez você nem o conheça. Ou talvez ele seja ausente. Ele está vivo, você sabe onde ele mora, mas ele é um pai ausente. Não sei o que aconteceu com você, não sei qual é a sua história, mas eu posso te dizer que quando Deus nos visita, Ele nos cura. Quando Deus nos visita, Ele nos restaura. Quando Deus nos visita, Ele faz com que todas essas situações difíceis que nós passamos se transforme em bênção. Porque Deus é aquele que transforma maldição em bênção. E eu quero te dizer que você não é o que te aconteceu. Você foi uma vítima. Você foi uma vítima, você não tem culpa. Mas você não pode e não deve viver com essa culpa pro resto da sua vida. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre, no nome de Jesus, para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Sarai, ela não podia ter filhos. Sarai foi precipitada. Sarai foi uma mulher que foi tola. A Bíblia diz que a tola, ela derruba a casa com as próprias mãos. Mas quando Deus visita ela e troca o seu nome, cura a sua identidade, Sarai se torna Sara e Sara pode gerar. Sarai se torna Sara e ela se torna uma mulher sábia que edifica a casa. Sarai deixa de ser precipitada para ser uma mulher cautelosa. Então o Senhor visitou ali Sara, mudando o seu nome, mudando a sua história. E passado um tempo, Deus prometeu, né, para ela: ó, daqui 1 ano eu vou te visitar e você terá um filho e ele se chamará Isaac. E quando deu 1 ano, a Bíblia diz, né, em algumas versões, que era na primavera, de quando deu 1 ano, o Senhor faz com que Sara tenha um bebê nos seus braços. E então nasce o filho da promessa. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Não seja uma Sarai, seja Sara. Não seja tola, seja sábia. Não seja estéril, seja uma mulher fértil. Não seja uma mulher que causa contenda na sua casa, que causa briga, que causa confusão, mas seja uma mulher que traz paz. Seja Sara. Sara, então, teve seu filho.
E quando ele é desmamado, ele é consagrado. E aí, Ismael, ele já tinha 13 anos. Ismael, por algum motivo, começa a zombar de Isaac. Sara vê isso e não gosta nem um pouco. E ela, querendo defender o seu filho, fala para Abraão: olha, não estou gostando de como Ismael está tratando o nosso filho. Manda que ele vá embora com a sua mãe de casa. E mais uma vez, Agar vai para o deserto. Agar sai da casa de Abraão, sai da casa de Sara. Mas agora a Bíblia diz, tem um detalhe que Deus fala para Abraão: faz isso, deixa eles irem. E ali no deserto, Deus encontra a Agar e encontra o menino novamente. A Bíblia diz que o pão e a água que eles tinham levado se acabou. E Agar, para não ver o filho morrer, põe ele debaixo de uma árvore e se distancia, porque ela não ia aguentar ver a cena do filho agonizando e morrendo. E a Bíblia diz então que ela começou a chorar muito. Mas há algo interessante que a Bíblia diz, que Deus ouviu o clamor do menino, abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. E diz para Agar: pega o menino pela mão, dá de beber água para ele. Agar então tem os olhos abertos, olha para o lado e vê um poço. Pega o menino e dá água para ele. Talvez, como eu disse, você é uma Agar que já sofreu tanto na vida. Talvez você se encontre no deserto. Só que o primeiro deserto, quando ela fugiu, Deus manda ela voltar. Porque Deus tinha lições para ensinar para Agar. Mas agora que ela está no deserto novamente, Deus não manda ela voltar. Deus sustenta ela no deserto. Há desertos que nós vamos, mas há desertos que Deus nos leva. Os desertos que nós vamos, Deus manda a gente voltar, porque lá não é o nosso lugar. Mas há desertos que Deus nos leva para mostrar que Ele é aquele que nos vê, que Ele é aquele que nos ouve, que Ele é aquele que nos sustenta, que não é o homem, que não são as pessoas, não é o emprego, não é o pastor, não é fulano. Sabe quando você se sente sozinha? Você quer falar com alguém, mas você olha para o lado, não tem ninguém. Você olha lá a agenda do WhatsApp, você corre aquela agenda inteira e você fala: ah, mas fulano tá trabalhando, ciclano tá ocupado, ah, não vou incomodar. E você olha assim, não tem ninguém para falar. Você até liga para uma pessoa, ela não atende. Você manda um WhatsApp, a pessoa vai ver 3 dias depois. Você olha ao teu redor e você não vê ninguém. Sabe por que isso acontece? Porque Deus quer te mostrar que Ele é suficiente. Que Ele é o que cuida de você. Que você tem que depender somente dEle. E nesse deserto, Deus prepara um poço e abre os teus olhos. Ele manda a providência, Ele manda o sustento, Ele manda o refrigério para a tua alma. Ele fala com você, porque você vê que Deus falou com Agar e fala assim: Agar, Ele chama ela pelo nome. Ele não fala mulher, Ele não fala outra coisa, Ele fala Agar. Ele chama ela pelo nome. Por quê? Porque Ele conhecia Agar. E Ele conhece você. E Ele te chama pelo nome. Ele se importa com você. Ele sabe qual é a sua necessidade. A necessidade ali de Agar e do menino era água. O menino estava morrendo desidratado. O menino clamou ao Senhor. A Bíblia não mostra a oração, mas a Bíblia diz que o menino clamou ao Senhor. Gente, não desprezem as crianças. Eu tenho visto e acompanhado através de stories de umas pessoas que eu sigo no Instagram.
o mover com as crianças. A Vânia, eu acho que ela não tá aqui, mas eu acho lindo o ministério das crianças lá na igreja. O cuidado que a Vânia e as tias da escolinha têm com as crianças. Gente, Deus ouve as crianças. Deus ouviu a oração de um menino. A Bíblia não diz que foi Agar que orou. Agar só chorava, desesperada, meu filho vai morrer. Mas Deus ouviu a oração de uma criança. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a buscarem a Deus. Levem os seus filhos para a igreja. Que os seus filhos vejam você orando em casa. Que os seus filhos vejam você lendo a Bíblia. Que os seus filhos vejam você buscando a Deus, tendo a alegria de ir para a igreja. Compra uma Bíblia para sua filha. Compra uma Bíblia para o seu filho. Ensina para ele as histórias da Bíblia. Porque quando você não conseguir orar, o seu filho vai orar. E Deus vai ouvir. Então, não menospreze as crianças. Ensine elas o caminho do Senhor, é o que a palavra de Deus diz, para que quando elas crescerem, elas não se desviem. Então, Agar teve um encontro com Deus ali no deserto, Deus abriu os olhos dela, Deus providenciou o que ela necessitava, e Deus também deu promessas para Ismael. Não era só Isaac que teria a bênção do Senhor, mas Ismael também. Talvez você seja um Ismael, um filho não planejado. Talvez você escuta tanto dos seus pais, da sua mãe, que você não foi planejado. Talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas pode ter certeza que você foi planejado por Deus. A Bíblia diz que antes que os ossos sejam formados no ventre, o Senhor já nos conhecia. E Ele já tinha colocado em nós um nome e um sobrenome. Então posso te dizer que você não está numa família por engano. Você não nasceu aí por engano. Deus, Ele te deu um nome e um sobrenome. Você está nessa família com um propósito. Você está nessa família com uma unção. Talvez seja através de você que a sua família vai ser salva. Talvez você seja um Ismael, um filho não planejado. Talvez você seja uma Agar que engravidou, mas não planejou essa gravidez. Talvez ela tenha vindo de um abuso, ou talvez tenha vindo de um momento difícil na sua vida. Mas eu quero te dizer também, Agar, não despreza essa criança. Ela pode não ter vindo no tempo que você queria, no tempo que você planejou, mas ela veio no tempo de Deus. E Deus sabia que você ia conseguir, que você ia dar conta, que você era capaz. Quando as suas forças acabarem, o Senhor renovará as suas forças. Quando você se sentir sozinha, Ele será a sua companhia. Não tenha medo, Agar. Não tenha medo de gerar esse filho. Não tenha medo se você estiver no deserto, porque o Senhor te encontra lá. Então nós vemos aqui duas mulheres. Sarai, uma mulher que foi precipitada, uma mulher que foi tola, que trouxe confusão para sua casa, uma mulher que não podia gerar, mas que quando teve um encontro com Deus, a sua identidade foi curada, a sua identidade foi restaurada. Ela então pôde gerar. Ela então se tornou uma mulher sábia, porque quando ela falou assim, olha, pega o menino Ismael e Agar, tira eles de casa, ela foi sábia nesse momento. Porque talvez se Ismael continuasse convivendo com Isaac, poderia ter acontecido uma tragédia, como nós estudamos sobre Abel e Caim na história de Eva. Foi direção de Deus, porque Deus falou assim, vai, faz o que a tua mulher está falando. Então, nós precisamos ter a nossa identidade curada como mulheres,
para que a nossa maternidade seja sadia. Rompa o ciclo. Talvez você foi uma mulher, uma adolescente, uma menina que não teve carinho, que não teve palavras de afirmação, que não foi respeitada. Mas agora, a partir de você, você será uma mãe que amará o seu filho, que dirá para eles, eu te amo, meu filho. Você será uma mulher que edificará a sua casa. Você será uma mulher que cuidará dos seus filhos com amor, com carinho. Você romperá o ciclo. Você reescreverá a sua história, a história da tua família. E se você é uma Agar, aquela mulher que já sofreu tanto na vida, que não teve escolhas, as coisas só foram acontecendo, você só foi sobrevivendo às situações, você só foi suportando, você só foi enfrentando as situações. Pode ter certeza que você não está sozinha. Deus te encontra no deserto. Deus te encontra no pior momento da tua vida. Ele abre os teus olhos e você começa a ver aquilo que você não via. Você começa a perceber aquilo que você não percebia. Você vê o Deus provedor. Você vê o Deus que cuida. Você vê o Deus que, além de te ver, é o Deus que te ouve, o Deus que te atende. Talvez você fale assim: Ju, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Ele está sim. Você só precisa clamar por Ele. Você só precisa buscar por Ele. Agar, a Bíblia encerra dizendo sobre a história de Ismael e de Agar, que o menino ele se tornou flecheiro, ele se tornou grande, ele se tornou poderoso, e que Agar escolheu uma mulher para o seu filho. E ele teve muitos filhos. Agar tinha tudo para dar errado. Agar tinha todos os motivos para ser uma mulher rancorosa, triste, frustrada, mas ela reescreveu a história dela. E ela reescreveu a história do filho dela. Porque se você parar para pensar, Ismael ele foi abandonado pelo pai. Mas ele não foi abandonado pelo Senhor. Ismael ele foi deixado no deserto, sem água, sem comida. Mas o Senhor proveu o alimento que ele precisava. O Senhor o tornou um homem habilidoso, um homem forte, um homem guerreiro. Ei, Deus pode reescrever a história do teu filho. Talvez hoje ele se encontre perdido no mundo, mas ele pode se tornar uma bênção, um flecheiro nas mãos do Senhor. Creia que nada está perdido. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Em nome de Jesus. Amém? Rompa o ciclo. Não cometa os mesmos erros que a sua mãe cometeu. Não cometa os mesmos erros que você cometia antes de conhecer o Senhor. Reescreva a história da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, era essa palavra que eu tinha aqui para trazer para vocês. Deixa eu tentar arrumar aqui. Isso. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários de vocês. A Daya está dizendo: esse ciclo está sendo rompido na minha vida dia após dia. Deus está me transformando e eu só tenho a agradecer. Glória a Deus por isso. Deus, Ele trabalha, gente. Se você deixar, Ele trabalha. Ele te transforma de dentro para fora. E as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Elas vão olhar para você e falar assim: nossa, você está tão diferente. É porque agora você encontrou o Senhor. Você vai dizer: agora eu encontrei o Senhor. E agora Ele está me transformando de dentro para fora. Rompa o ciclo. Você não é Sarai. Você é Sara. O nome de Agar, eu esqueci de falar para vocês, é fuga. Chega de fugir. Chega de fugir do Senhor. Se renda a Ele.
porque Ele tem uma história linda para a sua vida e para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração. Se alguém quiser mais comentar alguma coisa, fazer um pedido de oração, tá bom? Fiquem à vontade. A Jana está dizendo, não sou mais Sarai, mas sim Sara. Chega de fugir, eu me rendo. Amém? Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. Chega de ser Sarai, chega de errar. Talvez você errou até aqui, você foi precipitado até aqui. Mas resolva romper o ciclo. Chega de errar. Que o Senhor te ajude a ser uma mulher sábia. Seja uma Sara. Talvez você era uma mulher de dores. Uma mulher que fugia. Uma mulher que só sobrevivia. Mas a partir de agora, você não vai ser só uma sobrevivente. Você vai viver uma nova história para a honra e glória do Senhor. Amém? Oração pela filha Camila, pode deixar. Vamos estar orando sim. Vamos orar, gente? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Meu Deus, aqui, Senhor, nós estudamos sobre duas mulheres, Sara e Agar. Nós vemos duas mulheres, meu Deus, com as histórias tão envolvidas uma com a outra, Pai. Mas que têm particularidades, Pai. Sarai era uma mulher tola, uma mulher que se precipitava, uma mulher que não soube esperar o tempo do Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, e quantas vezes nós somos essas mulheres? Nós somos tolas, nós não conseguimos esperar o tempo do Senhor, o modo do Senhor e agimos por conta própria, Senhor. E quando, meu Deus, dá errado, e quando, meu Deus, dá problema, nós culpamos o Senhor. Como Agar, como Sarai, ela falou para Abraão, olha, resolve aí. E Abraão falou assim, não, resolve você. Foi você que fez isso. Oh, Senhor, nos ajude, meu Deus, a resolver situações que nós criamos, Pai. Situações que nós, meu Deus, criamos para nossa casa, para nossa família, Senhor. Nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para consertar aquilo que nós fizemos. Oh, Jesus, nos ajude a ser sábias. Como Sara, depois que teve um encontro com o Senhor e sua identidade foi curada. Oh, Senhor, ela se tornou uma mulher sábia. Ela conseguiu, meu Deus, entender, meu Deus, os seus propósitos. Ela conseguiu gerar, ela conseguiu esperar, Senhor, no tempo determinado. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor. Oh, meu Pai, aqui também eu sei que há Agar assistindo, meu Deus, essa live, mulheres de dores, Pai. Mulheres que já, meu Deus, erraram tanto nessa vida. Mulheres, meu Deus, que tantas coisas aconteceram, meu Deus, com ela. Meu Deus, mulheres que são sobreviventes, Pai. Mulheres, meu Deus, que não tiveram outra escolha a não ser enfrentar situações. Mas elas estão cansadas, Pai. Elas estão como Agar ali no deserto, chorando e dizendo, eu vou morrer, meu filho vai morrer, não tem mais jeito. Oh, meu Deus, mas o Senhor, Pai, o Senhor é aquele que nos vê. O Senhor viu, meu Deus, Agar naquele momento. O Senhor viu, meu Deus, a tristeza, a aflição dela. E o Senhor ouviu o clamor, meu Deus, do menino. E o Senhor, então, abriu os olhos de Agar. Ela viu o poço, ela viu a providência, Senhor. Oh, Senhor, eles puderam se alimentar, eles puderam beber. O Senhor sustentou no deserto. Sustenta, meu Deus, essa mulher. Sustenta essa mulher, meu Deus, que está assistindo essa live, meu Deus, e ela estava se sentindo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem, eu não aguento mais. Oh, Senhor, mas que o Senhor renove as forças dessa mulher. Que o Senhor, meu Deus, abra os olhos espirituais dela neste momento, para que elas vejam, para que ela veja, Senhor, que o Senhor está assim cuidando, que o Senhor tem uma providência, que o Senhor tem um escape, Pai. Meu Deus, dá a direção para essa mulher que está me assistindo, Pai.
Oh, Jesus, manda a providência, manda o socorro, meu Deus. Oh, Jesus, venha mudando, meu Deus, essa história. Meu Deus, essa mulher que só fugia, mas agora, meu Deus, ela não vai mais fugir, Pai, porque o Senhor, meu Deus, vai abençoar aí aonde ela está. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a romper o ciclo, Pai. Oh, meu Deus, nós não seremos a história dos nossos pais, não seremos e não cometeremos os mesmos erros, Pai, que eles cometeram. Nós seremos diferente, Pai. Se nós não recebemos o carinho, nós vamos dar o carinho. Se nós não recebemos respeito, nós vamos dar o respeito. Se nós, meu Deus, nunca ouvimos dos nossos pais, eu te amo, nós seremos aquelas que vamos dizer, eu te amo para os nossos maridos, eu te amo para os nossos filhos, meu Pai. Oh, Jesus, nos ajude a romper o ciclo nessa hora, Senhor, para vivermos, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Cura a nossa identidade, Senhor. Oh, meu Deus, que nós não vejamos mais a nós mesmos com fragmentos, Pai, em pedaços, mas por inteiro, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. E o Senhor olha para nós e o Senhor nos diz: coisa boa é, como ela é linda, como ela é formosa, como ela é bela, de dentro para fora. Oh, Senhor, nos ajude a nos vermos com os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço por cada mulher que assistiu e vai assistir essa live, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Respira fundo. Você está livre, em nome de Jesus. Você está livre para viver uma nova história na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou pedir para vocês, a Geise entrou, eu vou pedir para vocês tirar uma fotinha, né? Tirar um print, eu vou sorrir aqui, e aí vocês depois me marcam lá no Instagram o que Deus falou, qual pedaço, qual trecho da mensagem que Deus falou com você. Amém? Então, eu vou fazer um sorriso um pouquinho falso aqui, mas aí vocês printam aí e me marcam depois, tá bom? Eu vou tentar salvar, colocar no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, o sorrisinho. Vai logo, gente. Glória a Deus. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar aqui comigo. E semana que vem nós vamos ter uma convidada especial. É a Ju Black. Ela é psicanalista. Ai, Jesus, eu travo toda vez para falar isso. E ela é uma mulher de Deus, uma mulher conhecedora da palavra do Senhor e também tem um conhecimento clínico, né? Ela estudou, ela conhece a mente humana, ela estudou a psicanálise, né? Que estuda e ajuda as pessoas a superarem traumas. E nós vamos estar, depois eu anunciando, né? Qual vai ser o tema, mas pode ter certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Então não falte. Vai ser terça-feira que vem, não na segunda, tá? Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, e eu espero por vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, e até lá em nome de Jesus. Beijo. Deixa eu salvar. Ai, meu Deus. O Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo.